Eu não entendo o porquê dessa pergunta. Mas a gente vai voltar no início desse texto e entender aquilo que o Espírito Santo ele quer falar conosco através desse texto deixado no Evangelho de João. Eu leio esse texto, eu leio a vida e tento entender a vida desse homem, e a gente vê que a história no capítulo 5 desse texto, ele vai narrar a história de um homem que passou por momentos que talvez eu e você teríamos desanimado. A história da vida desse homem, ela é uma história que faz a gente ter fé. A história da vida desse homem é uma história que faz a gente acreditar em milagres. A história da vida desse homem faz a gente jamais desistir, independente do tempo que estamos passando, para alcançar aquilo que nosso joelho já está calejado de pedir ao Espírito Santo de Deus. A vida desse homem, ele vai nos ensinar que independente daquilo que você quer, independente daquilo que você almeja, enquanto você não tiver um encontro com o Espírito Santo de Deus, ou enquanto Deus, a pessoa do Espírito Santo de Jesus Cristo, não estiver face a face com você, não estiver de frente com você, você não vai entender o porquê do milagre e quando é que o milagre vai chegar na sua vida. Eu estava meditando nessa palavra, o Senhor ele colocou algo no meu coração, que eu fui pensando em toda a minha viagem durante o ano. E o Senhor ele foi falando no meu coração que a concessão do milagre, ele não é para deixar o crente prostrado. Quando Deus ele dá um milagre na vida de alguém, é para você se levantar e começar a testificar das maravilhas que Deus ele colocou na sua vida. E eu vejo um homem que há 38 anos estava enfermo, e tudo dizia para a vida daquele homem que aquele não seria o dia do seu milagre. Naquele momento, naquela circunstância, naquele dia que ele estava ali, dos 38 anos que a Bíblia cita que ele estava naquele lugar, aquele era um dia que tudo dizia que não ia acontecer um milagre na vida dele. E às vezes a gente pensa e se pergunta por que aquele dia dizia que não era um milagre para acontecer na sua vida. Por dois motivos. O primeiro, era o costume dos judeus separar, guardar o dia de sábado, e no dia de sábado nada podia se fazer. E diz a palavra do Senhor e narra a história no capítulo 5, e posteriormente a gente vai entender o porquê, que aquele dia em que Jesus se apresenta diante daquele homem, naquele dia em que Jesus está do lado daquele homem, diz a palavra do Senhor que era um dia de sábado. E às vezes na nossa vida existem momentos em que todas as circunstâncias que estão ao redor da nossa vida vão dizer que aquele não é o dia de recebermos o nosso milagre. Existirão momentos na nossa vida que a gente vai dobrar o joelho, vai clamar, vai interceder, vai rasgar a nossa veste, vai raspar a nossa cabeça, vai se vestir em pano de saco, vai se vestir em cinta, mas Deus vai dizer, e a circunstância vai falar ao nosso coração que aquele não é o dia do nosso milagre. Mas eu acho muito interessante os milagres que Jesus faz, porque Jesus Cristo ele sempre foi na contramão da sociedade. E ele sempre provou para o ser humano que quando ele achava que era um, é porque era dois. Quando ele achava que era A, Jesus mostrava que era B. E eu entendo que todas as vezes que Jesus ele vai de contramão à sociedade, ele faz a gente entender que as provações, as adversidades, as atribulações, elas independem da circunstância em que Jesus Cristo vai operar um milagre na sua vida. Porque quando você acha que o milagre está distante, o Senhor ele prova para você que a vitória está ao seu lado. Quando você acha que não tem mais forças para poder glorificar ao nome santo do Senhor, o Senhor ele diz que o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E quando nós pensamos que estamos tristes, o Senhor ele fala para nós que a alegria dele é a nossa força. Então se Deus está alegre conosco, nós estamos cada vez mais fortes para continuar caminhando em direção à cidade ou à mansão celestial que um dia Jesus Cristo chegou para os seus discípulos e deixou escrito na sua palavra santa que iria preparar para que um dia nós tivéssemos o privilégio e a oportunidade de entrar nessa mansão celestial. E todas as vezes que eu vejo Jesus Cristo ir de contramão da sociedade, ele prova para mim no meu coração, ele fala que
Filho, independente daquilo que o homem preparou, ele acha para a sua vida, quem determina alguma coisa na sua vida sou eu. Independente daquilo que o homem traçou para a sua vida, da sua vida cuido eu. Independente do tamanho do seu problema ou da pedrada que tacaram contra você, o Senhor Jesus Cristo ele fala no seu coração: filho, o bálsamo quem vai derramar no seu coração sou eu, o refrigério quem vai entregar na sua vida sou eu, a mansão celestial quem está preparando para você sou eu. Enquanto os muitos não acreditam em você, ou dizem que o seu milagre não vai acontecer nesse dia, Jesus Cristo ele chega do seu lado e te pergunta: queres ficar são? Aleluia, glória a Deus. Diz a palavra do Senhor nesse capítulo 5, no livro do Evangelho de João, Glória a Deus, que naquele tanque onde tinha 5 altares, ou alpéres, ou janelas em alguns textos que a gente vai estudar e entender, ele dizia que de certo tempo o anjo ele agitava aquele tanque, e a primeira pessoa que descia naquele lugar, ela alcançava o milagre. E eu entendo que aquele homem ele demorou 38 anos para entender uma lição que Jesus queria ensinar para ele, e ele demorou 38 anos para entender. Porque quando eu leio esse texto, a primeira coisa que veio na minha mente não é o milagre. Quando eu leio esse texto, a primeira coisa que veio à minha mente não é a obediência. Quando eu leio esse texto, a primeira coisa que eu vejo nesse texto não é o movimento das águas, ou o anjo descendo, ou quantas pessoas estavam naquele lugar aguardando a vitória. Quando eu leio esse texto, o texto ele já começa dizendo que de tempo em tempo o anjo agitava as águas, e o primeiro que descia, esse conquistava o milagre. E eu falava: Senhor, como é que eu faço para conquistar o milagre nos dias de hoje? Ele fala: filho, não é o agir, não é o movimento, não é agitar. Para conquistar o milagre tem que começar descendo. Para conquistar o milagre não é aquele primeiro que pega o microfone. Para conquistar o milagre não é aquele primeiro que começa a pregar. Quem conquista o milagre não é aquele que está lá fora falando. Aquele que conquista o milagre não é aquele que diz que é o santarrão. Aquele que conquista o milagre não é aquele que fica fazendo pose sentado no banco da igreja. Aquele que conquista o milagre é o primeiro que desce. Quando o anjo ele começa a agitar, quando a gente começa a sentir a presença do Espírito Santo de Deus, temos que descer. Quando o Espírito Santo de Deus começa a agitar a igreja, a gente tem que entender que o primeiro que descer é que conquista o milagre. Quando a gente entender que o primeiro que desce que conquista o milagre, o Senhor ele vai fazer essa pergunta para a gente. Glória a Deus, glória a Deus. E uma outra coisa que me chama a atenção nesse texto sagrado é que quando Jesus ele pergunta para aquele homem: queres ficar são? Aquele homem ele responde para Jesus: Senhor, não tenho eu homem nenhum que me faça descer as águas quando acontece o movimento. E aí nesse texto, quando eu li essa parte, eu falei: Senhor, me faça entender a tua palavra, que eu acho muito interessante. Porque nem mesmo uma vírgula está escrita na Bíblia sem que tenha um significado. Nem mesmo um tio está escrito na Bíblia sem que tenha um significado. E eu acho interessante quando a pessoa do Espírito Santo começa a derramar conhecimento sobre nossa vida, e a gente entende o que o Senhor está falando naquele lugar. A gente entende o que o Espírito Santo quer dizer em nossos corações. E quando eu entendia, quando o Espírito Santo me fazia entender o significado desse texto, quando ele me fazia abrir os olhos e entender o porquê aquela lição deveria ser ensinada àquele homem ele estava na expectativa de que um homem descesse ele até aquele lugar para poder conquistar a vitória. Jesus ele não perguntou qual era a desculpa que aquele homem estava usando. Jesus ele não perguntou quantas pessoas tinha ali para ajudar a cama a descer. Jesus ele não perguntou há quanto tempo ele estava ali. Jesus ele não perguntou se ele estava precisando de água. Jesus não perguntou se ele estava precisando de pão. Jesus fez uma pergunta: queres ficar são? Glória a Deus. glória a Deus, aleluia. Só que quando o Espírito Santo de Deus ele fala para a gente que o fato de recebermos o milagre não é para nós acomodarmos, eu leio esse texto e eu tento entender que existia um homem doente há 38 anos, e ele estava paralítico numa cama, mas não diz a palavra do Senhor que aquele homem estava nu. Então eu entendo que alguém levava roupa para aquele homem. Aquele homem ou ser humano, ele não pode ficar mais de 3 dias sem beber água, porque ele cai em desidratação. Então eu entendo que alguém levava água para aquele homem.
Eu entendo que aquele homem não morreu de fome durante os 38 anos. Então alguém levava alimento para aquele homem. Alguém levava vestimenta para aquele homem. Mas quando o milagre bateu a porta daquele homem, quando Jesus perguntou para ele, quer explicação? Jesus estava dizendo, você não vai ter mais ninguém para trazer água para você. Você vai ter que correr atrás. Você não vai ter ninguém mais para trazer alimento para você. Você vai ter que correr atrás. Você não vai ter mais ninguém para poder trazer roupa para você. Você vai ter que correr atrás. Porque quando a gente conquista o milagre, quando a gente levanta vitorioso daquilo que o Espírito Santo de Deus entregou na nossa vida, a gente começa a andar por aí divulgando a nossa vitória. A gente começa a andar por aí divulgando que Jesus salva. A gente começa a andar por aí dizendo que Ele liberta, que Ele salva, que Ele traz salvação, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele batiza com o Espírito Santo e que Ele salva e conduz à mansão celestial. Meu Deus! E quando Jesus ele pergunta para aquele homem, ele não queria saber do que aquele homem estava passando da necessidade física. Ele só fez uma pergunta simples: quer explicação? Só que nós seres humanos, ou a maioria de nós seres humanos, precisamos de uma justificativa, de uma explicação, de uma desculpa para justificar a nossa falta de coragem para poder alcançar o milagre. E a falta de fé daquele homem, a justificativa daquele homem para alcançar o milagre era que não existia um homem nenhum que o levasse até o milagre. Talvez você esteja dentro da casa do Senhor pensando, vou esperar algum homem começar a glorificar para eu começar a glorificar. Eu vou esperar algum homem começar a evangelizar para eu começar a evangelizar. Eu vou começar alguém me convidar para poder ler a Bíblia para eu continuar lendo a Bíblia. Eu vou esperar alguém começar a cantar para eu começar a cantar. Assim como aquele homem estava esperando algum homem levá-lo até um milagre. Nós não precisamos de alguém começar a glorificar para glorificarmos a Deus. Quando nós sentimos no nosso coração agradecimento em prol daquilo que Jesus fez, não na nossa vida aqui, mas na cruz do Calvário, sacrificando a sua vida, morrendo em morte de cruz, que era morte maldita pela nossa vida, nós já começamos a glorificar o nome santo do Senhor. Quando nós recordamos a maravilha de Deus, nós já começamos a glorificar ao Senhor. Quando alguém já começa a cantar, a gente começa a cantar também, porque estamos sentindo a presença do Espírito Santo de Deus. Quando a gente vê alguém lendo o texto sagrado, nós já estamos na metade do livro, porque nós temos conhecimento e a ciência que precisamos aprender acerca da palavra do Senhor para continuar caminhando em direção à mansão e ao alvo que é Cristo Jesus. Aquele homem esperava alguém que o ajudasse a conquistar o milagre. E quantas vezes nós esperamos alguém nos ajudar a conduzir ao milagre? De que maneira nós esperamos alguém? Às vezes nós entramos pela casa do Senhor e isso acontece, nós estamos passivos de tristeza, de tribulação, de todos esses pensamentos, porque a Bíblia diz que o sol nasceu para todos. Todas as dificuldades que o ímpio passa, eu e você vamos passar. Todas as provações que nós passamos, o ímpio também vai passar. Todas as adversidades que sobrevêm sobre a vida humana dos ímpios, nós também vamos sentir. Todas as sensações de cansaço, de tristeza, talvez uma vez de ficar chateado, de ficar triste, tudo isso nós vamos passar também, porque nós somos ser humano. Nós temos tendências naturais por sermos filhos de Deus, por sermos fruto da carne, no barro, pó e cinza. Também somos passivos dessa necessidade. Só que existe uma grande diferença entre estar lá fora passando necessidade e estar aqui passando necessidade. Por quê? Porque o Senhor ele diz que nesse mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Às vezes alguém vai até dizer para você, e nós também venceremos. Não é uma batalha que você precisa lutar, porque Jesus já venceu por você. Aleluia! Glória! Aleluia! Meu Deus. Nós não precisamos guerrear essa guerra, porque o Senhor, a Bíblia diz no profeta Isaías, que nessa peleja não quereis se pelejar, porque o Senhor, Ele pelejará por vós. Você não precisa lutar, porque o Senhor ele já lutou por você. Você não precisa sacrificar, porque Ele já sacrificou a vida do seu filho amado por você. Então o que eu preciso fazer? Você precisa adorar esse Deus. Você precisa exaltar esse Deus. Você precisa louvar, engrandecer, se manter em santidade, dedicação e amor em adoração a esse Deus que faz o milagre sobre a tua vida. E eu vejo que quando Jesus ele fez aquela pergunta para aquele homem, antes de responder,
Acredito eu que aquele homem ele deve ter pensado nas seguintes opções e possibilidades que estavam diante dele: aonde eu estou e o que eu tenho à minha disposição. Aquele homem ele tinha uma coisa, ele tinha alguém para lhe trazer alimento, ele tinha alguém para lhe vestir, alguém para trazer água. Só que se ele aceitasse o milagre, tudo isso ele deixaria de lado e teria que buscar todas as suas, tudo aquilo que necessário era para a vida dele, ele teria que buscar com as suas próprias mãos. E como é que isso acontece nos dias de hoje, Douglas? Será que isso acontece? Sim, isso acontece. Quando nós simplesmente chegamos para o nosso irmão e falamos: irmão, ora por mim. Nós estamos fazendo igual aquele homem, esperando alguém que venha descer a nossa cama. Mas quando nós fazemos igual o irmão, vamos na minha casa orar juntamente comigo, eu estou dizendo: Senhor, eu quero alcançar o milagre, mas eu vou buscar ele. Eu quero alcançar a minha vitória, mas eu vou fazer por onde? Eu quero alcançar o meu milagre, mas eu vou buscar a tua presença. Eu quero ser reconhecido como filho teu, aonde quer que eu ande. Por quê? Porque nós somos cristãos, pequenos Cristo, e nós devemos andar segundo a imagem e semelhança de Deus. Porque o testemunho que nós damos por onde nós andamos, o testemunho que nós damos no trabalho, o testemunho que nós damos por onde, no meio da nossa família, o testemunho que nós damos no nosso ambiente escolar, tudo isso vai dizer quem nós somos e a quem nós servimos. A história desse homem é uma história que nos traz expectativa, esperança. Talvez em algum momento da minha vida, da sua vida, você tenha pedido algo ao Senhor que demorou mais de um dia. Talvez você tenha se perguntado: Senhor, será que eu vou receber a minha vitória? Talvez você pediu algo a Deus que passou mais do que uma semana e você se perguntou: Senhor, será que eu já vou receber a minha vitória? Talvez você tenha esperado durante um ano o seu milagre e ele não tenha acontecido. O Senhor talvez você tenha falado: Senhor, será que o Senhor não está ouvindo a minha oração? Será que o Senhor não está ouvindo a minha oração? Será que eu estou em pecado contigo? Mas existe algo, irmão, que dói na nossa vida, chamado tempo determinado por Deus. Existe algo que bate no coração e confronta o crente. É algo chamado tempo determinado por Deus. Porque enquanto você e eu contamos em dias, semana, meses e anos, o Senhor ele conta o momento. Enquanto você acha: Senhor, já se passaram meses e eu ainda não recebi a minha vitória, o Senhor fala ao meu coração e fala ao teu coração: filho, não se passou o momento de eu entregar aquilo que você me pediu. Ainda não chegou o momento do meu milagre acontecer na sua vida. Ainda não chegou o momento de eu te abençoar. Mas é isso que faz nós adorarmos a Deus, é entendermos o fato de que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Talvez a vontade do Senhor para mim e para você não seja agradável aos nossos olhos. Talvez o querer de Deus ou o tempo de Deus não seja ajustado com o meu querer e com o teu querer. Mas nós precisamos entender uma coisa nessa noite: no momento certo o Senhor ele vai parar do teu lado e vai te perguntar: filho, queres ligação? Filho, quer receber a vitória? Filho, quer ser abençoado? Filho, quer receber aquele milagre que você me pediu? Filho, será que agora é o tempo de você conquistar? Filho, joga suas mãos pro alto e me adora, porque o meu milagre vai chegar na sua vida. Meu Deus, Deus poderoso. E o texto e a vida desse homem que muito me inspira, porque depois do milagre, diz a palavra do Senhor, que aquele homem ele não conheceu quem foi que o abençoou. Porque quando aquele homem ele decidiu ficar são, ele optou por escolher o milagre para a vida dele, o Senhor falou: toma a tua cama e anda. Ele pegou a sua cama e andou. Só que existe algo, tanto naquele tempo, tanto como nos dias de hoje, que é chamado inconformidade com a sua vitória. E o que isso significa, Douglas? Quando aquele homem, depois de 38 anos doente, pegou a sua cama e começou a andar, diz a palavra do Senhor que escribas e fariseus chegaram para aquele homem e falavam: não é lícito você carregar a sua cama no dia de hoje, porque hoje é um dia de sábado. Ninguém chegou para aquele homem nos 38 anos que ele estava prostrado naquela cama e tentaram ajudar a conquistar
conquistar o milagre. Ninguém chegou do lado daquele homem durante 38 anos para poder dobrar o joelho e clamar juntamente com ele. Ninguém chegou do lado daquele 38 anos do lado daquele homem e falou: vamos fazer um clamor para Deus descer, para o anjo descer, movimentar as águas e conquistar o milagre. Mas quando aquele homem conquistou o milagre, muitas pessoas chegaram para ele: não é lícito você carregar a sua cama, porque é sábado. Existirão pessoas nos dias de hoje que vão ver você conquistando o milagre e vão dizer que você não pode receber esse milagre agora porque você não está preparado para receber esse milagre. Quando você receber aquela bênção, vão ter pessoas que vão se levantar, não oraram por você, não clamaram por você, sequer olharam por Senhor no teu mundo para ver você de joelho dobrado, intercedendo ao Senhor Jesus Cristo, querendo alcançar a sua vitória. Mas vão dizer para você: não se glorifique por isso não, porque ainda não é o tempo do seu milagre. Não se glorifique por isso não, porque ainda não é do Senhor essa bênção. Porque para dobrar o joelho com você pela madrugada, não vai existir ninguém. Para interceder com você pela manhã, não vai ter ninguém. Para te ajudar em oração, não vai ter ninguém. Mas existirão muitas pessoas criticando o momento do seu milagre. Meu Deus. Diz a palavra do Senhor que escribas e fariseus perguntaram àquele homem: quem foi que te curou? Ele não sabia informar, porque muitas das vezes algumas de nós, algumas pessoas até participam do milagre com Jesus, mas não conheciam Jesus. Existiam pessoas que andavam com Jesus, mas não conheciam Jesus. Os seus discípulos andavam juntamente com ele, mas nem todos eles tinham tão intimidade a ponto de dizer que conheciam Jesus. Porque a gente vai ver o texto sagrado dizendo em que o servo do Senhor perguntava: Senhor, mostra-me ao Pai. E Jesus vai responder: quem vê a mim, vê ao Pai. Eles andavam com Jesus, mas não conheciam Jesus. Às vezes nós andamos aqui, entramos aqui, mas ainda não conhecemos a essência de Jesus Cristo sobre nossas vidas. Porque quando a gente vai ver alguém sendo revelado ou fazer uma declaração de quem é Jesus, Jesus vai dizer da seguinte maneira com ele. Porque quando Jesus volta-se pelos discípulos e pergunta assim: quem a multidão dizer que sois? Ele dizia: um é muito profeta, um é Elias, um é Jeremias e até Moisés. E aí Jesus Cristo volta-se para o discípulo e diz: e vós, quem dizeis quem sois? Então Pedro ele fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus volta para ele e falou: isso não veio de você, foi o Espírito Santo que te revelou. Porque muitas vezes estamos aqui e ainda não conhecemos Jesus, ainda não entendemos a essência de Jesus, ainda não entendemos os milagres de Jesus na nossa vida. Precisamos conhecer a Cristo para então confiarmos no nosso milagre. Precisamos conhecer a Cristo para ter certeza daquilo que a gente pediu, para ter certeza daquilo que nós precisamos. Existem algumas coisas na nossa vida, algumas adversidades, e eu tenho que dizer para você que você não foi chamado pelo Senhor para vir para o cristianismo e receber tudo aquilo que você pediu. Porque enquanto os judeus até hoje estão esperando o Messias, na expectativa dos judeus, como é que ia acontecer? Uma virgem ia conceber um menino, aquele seria da linhagem real, da linhagem de Davi, aquele os livraria do Império Romano, e aquele se tornaria rei de Israel e libertaria Israel do jugo opressor do Império Romano. Mas quando Jesus ele veio na terra, ele veio com uma mensagem diferente. Ele não disse que iria libertar desse tipo de jugo, ele disse que iria te livrar do jugo de Satanás. Ele não veio aqui para poder te tirar do jugo opressor do governo, mas ele veio te tirar da mão do maligno, para poder te dar liberdade, para poder te dar a saciez, para poder adorar o nome santo do Senhor, a liberdade de andar, a liberdade de glorificar, a liberdade de exaltar, a liberdade de bendizer a esse nome santo. Porque enquanto o povo judeu ainda está esperando Jesus Cristo nascer, porque até o momento, no pensamento deles, quem nasceu foi mais um profeta, e nós nos tornamos israelitas por adoção, porque mesmo não tendo nascido, nós ainda acreditamos que aquele que desceu na cruz do Calvário para sacrificar a sua vida foi Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo.
E enquanto o império, ou enquanto os judeus estão aguardando o Messias, nós já o aceitamos em nosso coração. E quando Ele te chama, Ele não te chamou para reinar nesse mundo. Ele não te chamou para governar nesse mundo. Porque a sua mansão celestial, o seu império, o seu galardão está sendo preparado no céu para você. Então fique com essa mensagem no seu coração. Acredite no milagre. Creia, tenha esperança. Porque o Senhor, no tempo dele, vai entregar o desejo do seu coração. E assim nós temos oportunidade de